Boa noite, Alan. Opa, boa noite. Me ouve bem? Sim, sim, Legal. tamo aí. Só para eu saber aqui, né? O Alan e o Dudu, eles estão falando de Prudente, que eu conheço eles. Agora, e o Matheus? Matheus, você pode colocar no chat aqui de onde você está falando, se você não conseguir habilitar o microfone. Cara, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Agora deu certo. Ah, mano, é que eu só tava travado aqui, eu tinha feito uma configuração, sei lá o que. Aham. Ah, E me fala aí. eu sou de Guarulhos. Guarulhos, legal. Estou estudando análise de computação, análise de sistema, análise e desenvolvimento de sistema. Uhum. Faz um aninho, tenho 2 anos de curso, né? Na verdade já estou terminando, porque já foi um ano e mais um pouco. Que bacana. É, e é isso, sei lá. Você descobriu a semana através do LinkedIn, né? Não, não, foi a minha faculdade que divulgou. Ah, que legal. Vou apresentar mais ou menos aqui a proposta da Semana do Thinker, que eu, Felipe, quero trazer como experiência vivida, né? Coisas que eu já desenvolvi, processos que eu já tenho. Enfim, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar uma tela que é uma plataforma chamada Whimsical. Alguns de vocês já devem conhecer, mas o legal de vocês estarem aqui é que vocês podem comentar em cada caixinha dessa, né? Então, vocês vão supor, você tem uma dúvida aqui em relação à ideia. O que seria essa ideia, né? Então, eu posso vir aqui e explicar melhor e, inclusive, seria bacana ter vocês interagindo aqui em real time, né? Com os usuários de vocês. Por isso, eu vou colocar aqui no chat o link para convite, né? Se caso vocês, enquanto eu falo alguma coisa, vocês quiserem comentar em uma dessas caixinhas, vocês podem vir aqui e comentar na caixinha enquanto eu falo, que às vezes eu começo a falar e não paro, né? Eu acho que ninguém tem dúvida do que é uma ideia, né? Mas essa ideia, ela vem geralmente para resolver um problema, né? Não existe uma solução prática. Beleza, então isso daqui é o começo, né? O estopim. Então, assim, vi um problema, e quero resolver lá aquele problema. Tive uma ideia aqui de como que pode ser isso. Aí qual que é o caminho que seria o ideal aqui? Aí aqui, ó, protótipo não utilizável, beleza. Aí eu vou para a pergunta: está claro o que precisa ser feito? Se não estiver claro, a gente volta para o protótipo, né? Enquanto não está claro o que precisa ser feito, como que a gente vai resolver esse problema? Aí a gente não sai daqui, tá? Beleza. Depois a gente vai para um protótipo utilizável. O que é esse protótipo utilizável aqui? Aí a gente está falando mais de Figma. Se não estiver claro, a gente volta para o protótipo, né? Enquanto não está claro o que precisa ser feito, como que a gente vai resolver esse problema? Aí a gente não sai daqui, tá? Beleza. Depois a gente vai para um protótipo utilizável. O que é esse protótipo utilizável aqui? Aí a gente está falando mais de Figma, Adobe XD, ferramentas como essa. É interessante validar o problema que precisa ser solucionado. Então, assim, geralmente quando a gente tem uma ideia, a gente quer que essa ideia seja realmente algo que as pessoas precisam, mas nem sempre as pessoas precisam. Referente a iFood, Uber, soluções mais novas. Vocês acham que são coisas que, se parasse de existir hoje, não tivesse mais carro por aplicativo e não tivesse mais forma de pedir delivery por aplicativo, o que vocês acham? Vocês acham que vocês iam conseguir conviver bem com isso? Ou vocês acham que as pessoas ao seu redor, aquelas que usam mais esse tipo de serviço, elas iam conseguir voltar ao que era antes, usar táxi e fazer comida ou ir até o restaurante? Como que vocês enxergam isso? Acho que seria um transtorno, né? Já seria um transtorno grande. Porque as pessoas já se acostumaram com esse serviço, né?
Criou uma dependência grande, né? Uma dependência grande. Então, assim, primeiro, que são coisas que não eram tão naturais no dia a dia, e aí acabou que se tornou natural. Mas se, por exemplo, é uma ideia que você tem e as pessoas usam o seu app, e aí depois seu app ele para de funcionar, se as pessoas nem percebem que ele parou de funcionar e usam de outro jeito, ou seja, elas dão um outro jeito que elas faziam antes e tudo bem, não doeu tanto, eu acho que essa solução não está validada, sabe? Não dói tanto no usuário. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Eu entendi. Entendi que você quer dizer que não é uma situação tão intensa para a pessoa que faça com que ela mude a sua intenção, que mude o seu caminho. Isso aqui. Perfeito, perfeito. Tudo certo aí também, Dudu? Conseguiu sacar? Perceber? Sim, consegui. Um dia desses eu estava comentando com um amigo meu, falei, pensou se isso daqui tudo para? Como vai ser a vida do pessoal? E aí, assim, essa parte que eu estou falando aqui, a gente ainda nem começou a falar de programação, hein? Porque geralmente quem tem essa ideia, assim, tem raras exceções, né? Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, são casos de exceção, que a gente vê como exceção, que são pessoas de tecnologia que tiveram uma ideia, fizeram um protótipo, depois desenvolveram a solução com o time, né? Mas a maior parte das soluções que a gente vê hoje em dia, no nosso dia a dia, às vezes não são feitas por programadores. E assim, boa parte desse processo que eu falei até agora são empreendedores e designers que acabam cuidando disso. São empreendedores e designers que acabam cuidando disso. O Alan, eu sei que ele está cuidando de uma solução que ele desenvolveu esse processo, né, o Alan? Me conta aí, como é que foi essa experiência? Sim, eu atuei em todas as etapas, né? Desde o levantamento de requisitos, montei lá o documento de requisitos, igual a gente vê na faculdade, certinho. Aí, com base nele, depois a gente fez um modelo de banco de dados, né? Porque aí eu falo a gente, que a equipe era praticamente eu. Uhum. E aí, fiz o modelo de banco de dados, né? Desenhei mais ou menos as tabelas, e aí, com isso, já parti para um protótipo. E aí, montei as telinhas lá e tal. E foi bem desse jeito aí, né? A gente apresentou o protótipo para o cliente, e aí, depois de aprovado, o protótipo começou a implementação. Pô, legal, legal. E esse protótipo ele foi validado pelo usuário, o que seria o contratante. Isso. Legal. Mas esse contratante, você acha que ele conseguiu validar se os clientes dele... É que eu já sei um pouco mais, o Alan já me passou um briefing, né, do que é, então eu já sei algumas informações, então eu vou fazer umas perguntas mais diretas, né, mais de quem sabe o que é. Mas assim, Alan, você acha que esse contratante, ele conseguiu investigar se realmente as pessoas que vão usar o app ou o web app, se elas realmente iriam precisar daquilo? Nosso cliente tem clientes, né? Uhum. Mas o sistema é mais para esse nosso cliente. Os clientes dela são, assim, usuários secundários do sistema, vamos dizer. Certo. Então, é só uma coisinha, uma funcionalidade ou outra que tem para ele, sabe? Uhum. Eu diria assim que o principal usuário mesmo é quem está contratando a gente. Então, tendo sido validado por ele, a gente já falou, ok, né? E também tem a questão, né, que às vezes o nosso próprio cliente não entende de questões de interface de usuário, experiência de usuário. Então, a gente trouxe bastante know-how disso, porque às vezes a pessoa nem sabia como sugerir um negócio que ficasse tão bom no final das contas, né? Uhum. Porque foi até bem legal de receber o feedback, assim, porque às vezes você pega uma pessoa que não tem tanta familiaridade com tecnologia, né? E a pessoa fala assim, nossa, não, tá 10, eu consigo achar onde que eu faço as coisas. Então, isso, poxa, é excelente. Então, fazendo uma revisão aqui, eu não sei se o Roberto está ouvindo a gente,
vai fazer uma revisão aqui. Então, a gente passou pela ideia, a gente tem uma ideia para resolver um problema que a pessoa percebeu e que ainda não existe uma solução prática. A gente fez um protótipo não utilizável, pode ser o desenho em papel, pode ser um wireframe. Aí eu acho que o Roberto não está ouvindo a gente não, Matheus. Mas tudo bem. Aí aqui... Não, ele deve estar ouvindo, mas ele não deve estar conseguindo falar. Ele está ouvindo. E aí o wireframes, para poder fazer ali aquilo que poderia ser um desenho em papel também, só que através de ferramentas. Texto com perguntas e possíveis caminhos de acordo com a resposta, fluxograma. E aí, se tiver claro o que precisa ser feito, a gente avança, senão a gente melhora esse protótipo até funcionar, né? Aqui dá boas-vindas para o Jurandir também, que está entrando aqui. E aí a gente avança para o protótipo utilizável, que aí a gente falou aqui do Figma, do Adobe XD, e também falou da importância do problema estar realmente validado, né, a solução com os usuários finais. E aí o Alan trouxe uma outra ferramenta, que é a Framer, que também faz esse trabalho de protótipo utilizável, onde a pessoa pode testar a navegação do produto. Se tiver tudo validado, aí a gente avança para o MVP integrado ao Airtable. E aí veio a pergunta do Matheus: o que é MVP? MVP é o mínimo produto viável, que a gente coloca só aquilo que é necessário, não precisa pôr um monte de coisa, um monte de tecnologia, um monte de funcionalidade, apenas aquilo que precisa realmente para o problema ser validado, né? E aí a gente vai reduzir o nosso tempo com o Airtable, porque não precisamos desenvolver API. O Airtable é uma espécie de Excel online, e conforme a gente vai criando as tabelas por ele, igual lá as que seriam as planilhas, ele já gera uma API automaticamente para nós, que vai ser consumida no nosso web app feito em Angular. E aí, quando a gente faz esse MVP, a gente verifica se ele foi validado. Ou seja, as pessoas estão usando e estão achando que o problema foi resolvido. Se foi realmente resolvido, a gente parte com a construção do produto com ASP.NET Boilerplate, que é a versão open source de um framework muito bacana, que agiliza nosso tempo de desenvolvimento, e aí migra aquilo que estaria no Airtable para essa solução, ou então até com ASP.NET Zero, que é a versão premium, aí vai depender do budget do projeto, né? Então é isso que eu quero apresentar na semana, e aí nós otimizamos também o nosso tempo de construção, utilizando um framework com boas práticas ali, né? De desenvolvimento, né, que é o ASP.NET Boilerplate e também o ASP.NET Zero. Então, assim, eu acho que para o Alan, que já viu, né, o ASP.NET Boilerplate, já viu o Airtable, já conhece o ASP.NET Zero, que a Web TV está através disso, né, ele deve saber o que eu estou dizendo aqui. E aí ele deve também ter em mente quais são os desafios, né, de quem vai ver isso, porque eu sei que não é simples, né? É algo mais complexo, que envolve vários conhecimentos básicos que a gente tem que ir tendo para poder progredir e conseguir entender isso, o quão isso é legal, importante, mas eu entendo também que a gente não vai passar nada muito gigante, assim, né? Uma solução muito complexa, vai ser uma solução bem simples, que inclusive tem a ver com a semana do Thinker, né? E aí cada um vai poder criar uma espécie de web app própria, que é derivada de uma inicial que eu vou fazer, e aí vocês vão criar uma de vocês, onde vocês convidando alguém para a semana. E essa pessoa, como ela não participou da semana gratuita, para ela poder ver o conteúdo da semana, ela teria que acessar pelo seu link para entrar no seu clube, e através disso você recebe um valor ali que aquela pessoa vai ter que pagar para ver o conteúdo, e você recebe uma parte desse valor que a pessoa vai pagar. Então, isso que a gente vai criar é uma ideia para resolver um problema. Qual que é o problema? Aí agora, para fechar a nossa chamada aqui, né? O problema que a gente está validando
a pessoa que não conseguiu ver a tempo a nossa semana. Então, como que a gente resolve esse problema? Aí eu vou fazer um protótipo não utilizado, né? Através de wireframes, do desenho no papel, dessa pessoa tendo uma jornada, né? Através de uma página que a gente está convidando ela no final da semana, que já passou, então lá para o dia 14, se eu não me engano, que é ou dia 13, acho que é dia 13, segunda-feira, a gente vai mandar essa página para as pessoas que não conseguiram participar. E aí essa pessoa que não conseguiu participar, através do seu convite, ela vai ter a oportunidade de assistir o conteúdo, né? E se ela pagar para ver aquele conteúdo, você recebe uma parte e ela vai ver todo esse conteúdo de uma semana que a gente vai ver e também já vai estar disponível para a pessoa também participar do bootcamp que a gente vai lançar na sequência. Que, inclusive, foi uma ideia que o Alan trouxe, né, Alan? De fazer o bootcamp. Depois de uma experiência ruim que a gente teve com outra plataforma. Né? E esse bootcamp foi um problema, né? Tipo, o Alan queria fazer um bootcamp, ele não conseguiu, então ele ficou insatisfeito. A partir desse problema, surgiu a ideia de fazer a semana, que são 8 horas de conteúdo, e depois dessa semana fazer o bootcamp, né? Que são 140 horas de conteúdo, que aí eu vou passar todos os fundamentos, né, necessários para que aquilo que você entendeu de maneira prática, que você aprendeu a fazer, você também vai conseguir entender os conceitos, o porquê de cada coisa, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que não tem mais o que acrescentar aqui, né? Eu acho que o fluxo, ele fala por si só, e aí eu gostaria de saber de vocês se tem alguma dúvida aí, porque a gente está nos minutos finais. Se não tiver nenhuma dúvida, eu acho que eu vou dar por encerrado, né? Então, eu vou parar o compartilhamento aqui. Quem quiser habilitar a câmera, pode habilitar. Daqui a pouco o Zoom vai derrubar a nossa call, né? Então, aproveitem aí. Aqui, eu não vou habilitar, não. Mas aí, quem quiser, quem puder, né? O Dudu acho que não vai poder, porque ele está por um notebook que eu passei para ele. Acho que está com um probleminha ali ainda na câmera. Eu vou passar para ele hoje ainda como solucionar isso. Enfim, mas, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. É uma honra muito grande. E aí, Matheus, consegui ver o Matheus aí, conhecer. Então, é uma honra muito grande conhecer vocês aí. Muito obrigado por acreditar, né, na plataforma aqui, no que a gente está fazendo.